Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor Queiroz, seu professor. Nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada no Second Conditional. Então, como a gente vai fazer esse Second Conditional, para que serve e como monta, qual é a estrutura e como seria ele na prática também, né? Porque é também importante. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, para que serve o Second Conditional? A gente já tem aqui no canal o Zero, First, chegou no Second Conditional. Bom, primeiramente, serve para falar, por exemplo, situações imaginárias sobre o presente e o futuro, tá? Imaginário porque é uma situação irreal, não é uma situação real. Você está imaginando se aquilo fosse verdade, se aquilo fosse real, o que seria feito, o que aconteceria. Esse aconteceria é importante, a gente vai ver por quê. A gente pode dar conselhos em situações hipotéticas ou expressões e desejos improváveis, tá? Pode reparar que todas essas situações aqui, as três, digamos assim, funções básicas, né, de falar do second conditional, é de uma coisa bem imaginária, bem assim, nossa, e se fosse assim? Olha só, a gente vai ter estrutura, o if e o Simple Past, sendo que esses aqui, o 1 e o 2, formam a frase condicional. Tem if ali, né? If, Simple Past. Então você vai falar se fosse assim. Aí lembra que ele aconteceria era importante? Porque a gente vai ter o would. Would, verb, ou seja, qualquer verbo com would. Então, nasceria, compraria, viajaria. Então a gente vai ter esse would. Então a gente tem o simple past porque não é uma situação real. E você é um would porque você está imaginando como seria no presente ou como seria no futuro se essa condição aqui fosse verdadeira. E, como a gente já viu anteriormente, a gente pode trocar a posição. A gente pode trazer a frase com would para frente e a frase com if fica depois. Nada impede, tá? Vamos ver alguns exemplos? Olha só. O primeiro exemplo que a gente tem aqui. If I were you, I would talk to him. Se eu fosse você, eu falaria com ele. A gente pode perceber nessa parte aqui que, se eu fosse você, eu falaria com ele. Isso aqui é uma situação que não é verdadeira, né? Eu não sou você. Então eu estou imaginando, se eu fosse, eu falaria com ele. E talvez você esteja percebendo, esse were. Por que esse were tá aqui? Não deveria ser if I was? Calma que a gente vai ver isso aqui depois, tá? Tá no próximo slide, não se preocupa. Então que se eu fosse você, eu falaria com ele, tá? No segundo exemplo, a gente tem aqui, ó. If I were in your position, se eu estivesse na sua posição, I would accept the job offer. Eu aceitaria a proposta de emprego. Olha só o que a gente tem. Eu não estou na sua posição, então só estou imaginando se eu estivesse. E aqui eu estou dando um conselho, ó, eu aceitaria essa proposta de emprego, tá? Se eu estivesse no seu lugar, não estou, mas eu estou imaginando. E o terceiro exemplo, olha só. If I had $1 million, I would buy a mansion. Então, se eu tivesse, eu não tenho. Isso aqui é um sonho ou uma possibilidade improvável, tá? Não tenho $1 milhão. Mas se eu tivesse, o que aconteceria? I would buy a mansion. Então, eu compraria uma mansão. Então, esses três exemplos aqui formam justamente o que a gente viu. Situações bem irreais, bem imaginárias, talvez até mesmo improváveis, como no caso aqui do $1 milhão. Não é impossível, mas é improvável. E esse I were you, se eu tivesse no seu lugar, se eu fosse você, uma coisa realmente não tem como acontecer, não tem como virar outra pessoa. Mas você está falando de uma situação bem hipotética, bem irreal, e o que aconteceria nesse caso, tá? Naturalmente, como a gente viu no slide anterior, a gente pode trocar a posição. I would talk to him if I were you. Eu conversaria com ele se fosse você. Tá vendo? Anteriormente a gente falou, se eu fosse você, conversaria com ele. Ou
eu conversaria com ele se eu fosse você. Então, não tem nada que te impeça de inverter a ordem dessa estrutura aqui no second condition. Assim como o zero, o first, o second também pode inverter, tá bom? E, olha só, isso aqui é uma observação sobre o verb to be, tá? Tá até escrito aqui pra eu não esquecer. Então, quando a gente usa verb to be, no second conditional, tá? Nesse passado, é normal, tá? Usar were ao invés de was, tá? Por quê? Isso é considerado mais formal e gramaticalmente correto. Então, por isso que aqui a gente tem if I were e não if I was, tá? É muito comum, tá? Novamente, ter esse I were como ser visto de uma forma formal ou gramaticalmente correto, bonitinho, tá? No entanto, nada te impede de usar if I was na fala cotidiana, tá? Só fica ciente de que, se você for escrever um relatório ou tá falando uma coisa, falando de um momento, uma situação formal, né? Uma reunião de negócio, por exemplo, falando de hipóteses, possibilidades, condições, né? Condições imaginárias, enfim. Se você vai usar essa estrutura, lembra-se, opa, é o seguinte, if I were é uma situação, é a linguagem mais formal, então tende-se a usar essa parte mais formal, tá? Então, outro exemplo aqui, if I were rich, I'd buy a Lamborghini. Se eu fosse rico. Mais uma vez, nada te impede de usar if I was. No entanto, o were é considerado mais formal, tá bom? Vamos ver essas frases aqui, ó. A primeira tá falando sobre ter tempo. Opa, aqui, deixa eu aumentar isso aqui. A segunda tá falando sobre saber o endereço de alguém. E a última tá falando sobre estar de férias, tá? Olha só, o verbo já tá aqui. Então, no caso, a gente só vai fazer aquele exercício de colocar na forma correta. O que a gente lembra? A frase com if está no simple past. E a outra frase, né, digamos assim, a possível consequência dessa condição está no would verbo. Então, olha só. If he had more time, he would learn how to play the guitar. Ele aprenderia como tocar guitarra. E se ele tivesse mais tempo. O que eu estou dizendo aqui? Nessa frase, o que eu entendo? Que ele não tem mais tempo. Então, se ele tivesse mais tempo, ele aprenderia a como tocar guitarra. No caso aqui, guitar é violão, né? Guitarra é electric guitar. Só guitar é violão. Perdão. O segundo exemplo. If they, her address. Beleza, o verbo know. Ó, se eles soubessem o endereço dela. O que eu entendo? Que eles não sabem o endereço dela. Mas se eles soubessem, então bota ele aqui no passado. If they knew her address, they would send her an invitation. Eles enviariam um convite. Ou seja, por que não enviam? Porque não sabem o endereço. Se soubessem, enviariam. Tá bom? E a última aqui. If we were on vacation, se nós estivéssemos de férias. Aqui não tem nem como errar, né? We, só pode ser were mesmo. We would go to the beach. Então, se nós estivéssemos de férias, iríamos para a praia. O que eu entendo quando eu ouço uma frase, ou leio uma frase dessa? Que nós não estamos de férias e não dá para ir para a praia. Mas se estivéssemos, se isso fosse verdade, ou seja, está expressando mais um desejo, né? Se isso fosse verdade, o que eu faria? Iria para a praia, tá bom? E, como a gente viu anteriormente, né? Mencionei lá no slide, o que eu posso dizer? Eu posso, tranquilamente, inverter essa ordem, tá? Por exemplo, we would go to the beach, nós iríamos para a praia se estivéssemos de férias. Ou seja, você tem toda a flexibilidade e liberdade de decidir como vai começar a sua frase, tá? Digamos assim, pelo futuro, né, ou a consequência, ou pelo if, pela if clause, que é a frase com if, que expressa a condição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fica ligado para as próximas dicas aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e mandar esse vídeo para mais alguém que está estudando com você, tá bom? Algum colega de classe, etc, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima e valeu!